Fala pessoal, aqui é o Otávio do canal Estudante de Concurso, mais uma vez com os senhores. Vamos resolver agora uma questão de engenharia de software. Peço que dê uma pausa, tente resolver sozinho. Feita a pausa, vamos começar. Em relação às etapas do processo de desenvolvimento de software. Desenvolver um software. Analise as afirmações abaixo e coloque VOF, né? Então, primeiro item. A documentação. Vou sublinhando as palavras-chave. A documentação deve ser desenvolvida a partir de critérios que usem o bom senso. Até aqui tá certo, pessoal. A documentação, realmente ela tem que ter bom senso. Não faz sentido você fazer uma etapa de documentação sem bom senso. Considerando o bom senso por si só não basta, né? Mas continuando. Considerando um conjunto específico de documentos para cada projeto. Sim. Cada projeto. Cada projeto deve ter um conjunto específico de documentação. É exatamente isso. Não tem como pegar documento. O que é essa documentação? Essa documentação é onde está tudo acordado sobre o nível de serviço que eu estou esperando, sobre o que a empresa vai oferecer, sobre o que o software vai fazer. Então toda essa etapa tem que estar devidamente documentada para que depois não haja aquela inconsistência do cliente querer uma coisa, esperar uma coisa e o fornecedor está oferecendo outra. Então a documentação é onde realmente se encerra isso. Você esperava um nível de qualidade e é oferecido outro. Então é isso. Até aqui está certo. Ainda continuando falando da etapa da documentação, também deve ser considerado o fato do custo, além das políticas e aspectos culturais da empresa. É exatamente isso. Não tenho o que acrescentar. Esse item está ótimo, certo? No caso, verdadeiro, né? Certo, verdadeiro. Próximo item. A arquitetura de software. Arquitetura de software. Tá certo. É a etapa remete a uma representação abstrata do software. Primeiro passo. O que é a arquitetura de software? Ela é a parte abstrata do sistema, né? Explica quais são os principais componentes e como se conectam. Qual a relação entre os principais componentes e, além disso, como eles se comunicam. Quando vamos para a parte de construção, que é algo mais visível para muitas das pessoas, o arquiteto é aquela pessoa que apenas desenha, vou falar isso, os arquitetos que me perdoem, é a pessoa que está ali na parte do desenho. Ela desenha. Ali o papel aceita qualquer coisa. Então, assim como o papel aceita qualquer coisa, mas a realidade, é aí que entra a engenharia, é aí que entra o papel técnico, a realidade já é outra coisa, a realidade não aceita desaforo. Agora, voltando para engenharia da computação, no caso engenharia de software. A arquitetura é aquela parte abstrata, enquanto o engenheiro de software, o técnico que vai executar, eles são os responsáveis por fazer a parte mais mão na massa. A arquitetura é responsável por essa parte abstrata e dizer como os principais componentes se relacionam. Dito isso, a arquitetura de software é a etapa que remete a uma representação abstrata do software, até aqui está certo. Também direciona as interfaces entre os sistemas de software e outros produtos do software. Sim, pessoal, mas isso que ele está falando, ele está comentando sobre a interação. E a interação pode ser justamente o direcionamento de interface. Além disso, né, como também com o hard básico ou com o sistema operacional. Perfeito, isso aqui está dizendo como eles se relacionam. Por isso que o item está certo. Verdade. V.
Aí vamos agora para o terceiro. A implementação. O que é a implementação, pessoal? A implementação, se eu falei agora há pouco que a arquitetura é isso que está na camada prática, ou melhor, teórica, a arquitetura está na teórica, a implementação, como o nome já fala, é a hora de implementar, o mão na massa, é o executar, é o trabalho já do técnico ali, é o trabalho do engenheiro. Então, a implementação é a etapa do processo de desenvolvimento de software, que é a coleta de dados. Opa. Quem é a pessoa que vai primeiro vai executar uma obra, e quando você vai executar, aí você vai colocar, na hora que está executando lá, na hora que monta tudo, você vai lá, peraí, que material é esse? Não faz sentido. Primeiro você coleta o dado, estuda, faz o estudo de olhar, poxa, qual o melhor item eu vou usar, aí depois que você implementa. Então, pelo menos até aqui já deixa a questão errada. Então, a implementação é a etapa do processo de desenvolvimento de software, que é a coleta de dados, errado, e informações para elaborar a arquitetura do software, não, pessoal. Isso aqui, se em vez de implementação tivesse escrito aqui, só um minuto, se tivesse escrito aqui, cadê? Levantamento de requisitos barra análise, aí sim estaria perfeito. De requisito, que é justamente a etapa que vem antes, Então, por tudo isso, a gente vê que é falso. Daqui a pouco eu vou falar do ciclo de vida completo. Vamos agora para o final. Especificação é a tarefa de descrever precisamente o software. Até aqui é exatamente isso. A especificação descreve o software, que será escrito preferencialmente de uma forma matemática rigorosa. Quando estamos estudando engenharia de software e vemos esse nome aqui, matematicamente rigorosa, temos que associar esse nome a engenharia, é o modelo formal. Modelo formal. Qual é a característica do modelo formal? Diferente do que o nome pode nos induzir a pensar, começar dizendo, não quer dizer necessariamente cálculos. Somente cálculos. Mas sim organizar, de forma organizada. Como assim? Poxa, criar procedimentos, criar regras. Um tipo de regra, poxa, depois de tentar acessar o site, o login errou por 10 vezes, o sistema é interrompido por 15 minutos. Aquela conta ali, aquele CPF por uma medida de segurança é interrompido por 15 minutos sem poder entrar. Então, essas regras, entradas e saídas, poxa, se a pessoa colocar o login aqui, vou colocar input, output, se a pessoa colocar o login, o que a pessoa tem que sair, tudo isso, as exceções, poxa, pode fazer isso, poxa, intervalo, coloca a sua idade, a pessoa coloca, nasci no ano 0, poxa, aí dá um erro, porque a pessoa vai ter 2.000 anos. Nesse sentido, tudo isso aqui, matematicamente rigorosa, quer dizer essa organização metódica. Aí quando pergunta, especificação é a tarefa que descreve precisamente o software, é exatamente aí que está. É exatamente isso que quer, descrever
Precisamente, palavra-chave, precisamente. Perfeito, certo. Que será escrito. Aí tem essa palavra, preferencialmente de forma matemática, de forma matematicamente rigorosa. Sim, mas por que preferencialmente? Quanto mais risco, menos erro pode ter o software. Mais risco, menos erro. Então, neste caso aqui, que o risco é muito elevado, um software de banco, poxa, um aplicativo de banco não pode sair errando assim. Faz uma transição milionária erradamente, poxa, o prejuízo, o problema que isso vem a dar. Então, é nisso que se trata. Quanto maior o risco, menor a permissão a erros. E para evitar ao máximo o erro, a pessoa tem que recorrer à matemática, a maneiras mais rígidas. Então, perfeito, verdadeiro, item certo. Então nós temos aqui certo, certo, errado, certo, V duas vezes F, F de novo. Item Charlie, C. Aí o que eu vou falar agora para os senhores, se trata de um assunto extremamente cobrado, ciclo de vida. E eu vou usar Somerville. Eu acho que é assim. Ou é com 2L? Tenho quase certeza que é assim, Somerville. Aí vai ter as etapas aqui. Primeiro passo do ciclo de vida. O que é o ciclo de vida? Assim como há muito tempo a gente viu na biologia que vai ter suas variações, mas a pessoa nasce, cresce, reproduz e morre. Aí outros autores vão dizer, a pessoa nasce, cresce, vira adulto, envelhece e morre. Aí vai ter outros autores que vão dizer, a pessoa nasce, vai para primeira infância, enfim. O que eu quero dizer é que cada autor quer dizer a mesma coisa, e cada autor vai ter ali a sua forma de dizer, mas a essência vai ser sempre a mesma. A forma que eu estou usando é o Somerville, que é um autor bastante consagrado. Aí a primeira parte é justamente a especificação. Ou melhor, começa pela elucidação. O que é isso? Elucidação é outro nome também, pode aparecer análise de requisito. Aí, bora lá. Como o nome já fala, vai ser a parte que vamos coletar os dados, vamos entender o problema. É a derivação dos requisitos. Vai ser nessa etapa que vai ser analisada as tarefas. Podemos usar modelos protótipos, que são modelos que já deram certo, para entender melhor o novo sistema. Ainda está muito ali naquela parte superficial. Deixa aqui como palavra-chave: coleta de dados. É toda essa parte de estudo, do estudo de caso, a fim de entender o problema. Se fosse o corpo humano, é aqui que nasce. Sendo um ciclo de vida de um programa. Quando eu falo, só para aproveitar o momento aqui, quando eu falo é o ciclo de vida de um programa, não quer dizer que o programa vai ser executado seguindo esse ciclo de vida, mas sim que todo o programa ele nasce, cresce e cumpre seu fim útil e é descontinuado, ou seja, morte. Aí, para efeito de engenharia de software, o nome é elucidação e é /análise de requisito. O segundo, aonde a elucidação é justamente essa parte
de entender o problema. Aí o segundo passo, que aí agora vem a especificação do requisito. Agora que a gente já entendeu um pouco melhor o problema, a gente vai lá e especifica os requisitos. O que precisa ter? É nessa parte aqui do especificar dos requisitos que não pode ficar de maneira tão abstrata, tem que ter ali a documentação. Até para respaldar a todos os envolvidos. Nessa etapa será feito, tudo isso vai ser feito com precisão. A ideia é traduzir o que foi analisado para um documento e definir o conjunto de requisitos. Nessa etapa, o usuário está abstrato, não está se preocupando um tanto com o usuário em si, abstrato. Entretanto, o sistema, o software, programa, o sistema, ele vai estar devidamente especificado, ele vai estar mais detalhado. Por isso que o nome especifica o requisito, enquanto um está analisando os requisitos. Depois de você analisar, você vai lá e especifica. Escolhe o que vai fazer com eles. Aí depois vem a etapa do, às vezes está como projeto, às vezes estará como arquitetura. Aí depende da questão, depende da banca. É nessa parte, o projeto, a ideia de arquitetura é uma ideia que eu gosto porque esse nome descreve melhor, que é a parte que desenha a estrutura. Ele vai lá e vai ver os componentes. Agora já está começando a trabalhar ali naquele nível que a gente já comentou anteriormente, no fazer da questão. Ele vai ver os componentes que ele tem e a interface que ele quer criar. Vai ver ali a relação entre os sistemas, como ele pode descrever ali a estrutura, os modelos de dados, a relação entre os componentes dentro do projeto. Aí, palavra-chave. Arquitetura é a palavra-chave, mas podendo falar aqui. Relação entre componentes e interface. Interface quer dizer relacionamento. Como os componentes vão se relacionar, ou então como o sistema se relaciona com o usuário. Aí vem a interface do usuário, a interface do sistema. Aí depois de fazer a arquitetura, depois que já tem ali o projeto bem desenhado, vai agora para a implementação. Como o nome já fala, é a parte da codificação. Implementação. Esta é a parte que já foi tudo muito bem documentado, todos os requisitos já foram devidamente coletados. Então chega a parte realmente de codar, codificar. Entendido? É quando tem a oportunidade de pegar o design, de pegar ali a arquitetura e vai vendo, poxa, o que é factível, como dá para fazer da melhor maneira possível. É quando se concretiza o projeto. Vou colocar aqui como palavra-chave. E da implantação, a palavra-chave já é implantação, mas bora falar aqui. Concretizar do aplicativo, mas vai ficar mais do software, pronto. Porque o aplicativo é um subconjunto de software. Perfeito? Poxa,
nós só revisando até aqui. Poxa, nós elucidamos, trouxemos à luz, analisamos ali os requisitos, fizemos as coletas de dados, entendemos os problemas. Aí depois que fez toda a parte de levantamento de requisito ali, foi lá e pegou aquilo que é melhor, especificou aquilo que melhor se encaixa. Depois jogou ali pro arquiteto e o arquiteto foi construindo, vendo ali como poderia se relacionar da melhor maneira. Algumas vezes para isso eles utilizam até protótipos, ou seja, programas, softwares que já deram certo. E ele vai lá e olha assim pro lado como quem pesca o modelo e vai lá e tenta fazer algo parecido. Aí depois disso vem a implementação, onde se coda. E depois de ter feito tudo isso, poxa, os engenheiros terminaram lá, agora vem a parte do teste. Teste ou validação, é outro nome que pode ser dado, validação. Afinal, não se trata apenas de criar, poxa, os desenvolvedores criaram o software e já colocam ali para ralo? Não, tem que testar ali, tem que verificar se atende os requisitos, se tem um teste de aceitação. Poxa, um engenheiro vai lá, cria, vê tudo mais, e aí? Como é que foi? Houve aceitação? Aceitação. Poxa, tá conforme foi documentado? Tá dentro dos parâmetros? A validação existe para garantir que o software atende às demandas do cliente. Afinal, aí começa a parte do cliente. É para ele que se está criando o software, não é para os desenvolvedores, é para o cliente. É para ver se atende ele nos requisitos, se realmente checa com aquilo que ele esperava. Então, é necessário ter essa etapa. Aí, poxa, o cliente foi lá e disse: quem é o cliente? Cliente é a pessoa que contratou ou que vai usar. Não é o usuário final. O cliente é a pessoa que contratou o serviço de desenvolvimento. Aí, poxa, tá tudo certo. Aprovado. Houve ali a aceitação. Havendo a aceitação, agora a gente vai lá e, se antes a gente teve a implementação, cuidado para não confundir, agora nós vamos ter a implantação. Implantação. As bancas adoram fazer esse jogo aqui. Implementação é justamente o momento ali da codificação, e quanto à implantação, tem o nome deploy do inglês. Eu não vejo ele ser muito usado, mas por desencargo. E aí, como a gente conhece, é a entrega do produto. Agora não se trata mais o cara do iFood. Ele contratou os desenvolvedores para criar o programa, ele aprovou o programa, tendo ele aprovado o programa, feito um teste de aceitação ali com a sua equipe, poxa, ele como CEO aprovou ali o projeto, teve todo o aceite, agora ele vai lá e vai jogar para a implantação. Aí os usuários comuns vão ter acesso. Aí ele passa a existir. Aqui, palavra-chave: software no mundo real. Pronto, no mundo real. Antes disso, o software era uma ideia. Ele estava em desenvolvimento, era algo que só existia ali na cabeça de quem estava envolvido com o projeto. Agora ele realmente se concretiza. E depois disso, vem a etapa de, como estão falando aqui do software, aqui vai ser a operação, que agora o software vai estar, depois de entrega, ele vai estar em operação e manutenção. Naturalmente vai ser necessário manter manutenção.
até por sistema de segurança ou de aperfeiçoamento, barra evolução. Tudo certo? É nessa etapa aqui que vai se preocupar aí em adaptar, vai preocupar em melhorar. E ainda que o software esteja em operação e manutenção, não quer dizer que ele não tenha mais erros, ou seja, bugs. Então aqui vai ser a parte de correção de erros também. Naturalmente, à medida que o software vai sendo usado, coisas que a equipe de teste não viu, aqui ele começa a enxergar. Nessa parte de evolução, pode chegar a evolução. O que seria a evolução? Encerrar o projeto para começar um novo. Poxa, de acordo, sei lá, dependendo do software, da linguagem que foi utilizada, talvez com as tecnologias que chegaram, não vale a pena o trabalho de editar o software antigo, pode se tornar muito trabalhoso. Então, a evolução é simplesmente abandonar o projeto para que venha nascer outro. E o projeto vai sendo descontinuado lentamente. Então, não é porque o nome dá a ideia de algo positivo, evolução, que necessariamente o software vai evoluir ad eterno. Antes, pode acabar acontecendo um abandono do software depois de muito ser usado. Por exemplo, o MSN, que muitos aqui nem mais vão conhecer. Poxa, foi um software ótimo, cumpriu bem a sua missão, naturalmente ele foi sendo suplantado. Então ele foi sendo descontinuado. Pararam de evoluir ele até começaram a pegar energia que poderia ser dado para ele e começando a dar outro segmento. E isso vale para inúmeros projetos. Você mesmo consegue me dar exemplos de alguns. Então, pessoal, é isso. Vou terminar aqui a aula. Relembrando aqui do ciclo de vida, que é algo que ajuda bastante. Elucidação / análise de requisito, como a gente falou, é a coleta de dados, na ideia de entender o problema, ali é o primeiro passo, quando está ainda tudo muito escuro. A parte escura está muito abstrato, demais até. Aí tem que ter essa parte de trazer a luz ali, que a gente pode tentar fazer, entra em equipe ali. Aí chega na parte ali que, poxa, estamos conseguindo transformar essa ideia abstrata. Agora vamos transformar essa ideia abstrata em algo mais concreto. Aí vai lá e começa a fazer uma documentação, onde o foco não é o usuário ainda é um ser abstrato. E o sistema começa a ficar mais detalhado, concreto. Poxa, à medida que essa vai ganhando forma, o sistema começa então a entrar o papel do arquiteto, do projetista. O projeto em si começa a pegar a parte que está ali, a parte dos requisitos, e começar a achar uma relação entre eles, uma relação entre os componentes, vendo ali a interface. Aí depois, poxa, está bem construído, bem costurado de uma maneira bem orgânica e natural. Agora entra a parte da codificação. Afinal, como é que o desenvolvedor ia começar a codificar uma ideia totalmente abstrata? Então é necessário um preâmbulo antes disso. Agora chega a parte da implementação, onde há a codificação. Implementação, palavra essa que tem que ter cuidado, que é diferente de implantação, é extremamente diferente. A implantação já é a penúltima etapa. Aí na implementação, ou seja, na codificação, começa a codificar ali até terminar o software. Quando termina o software, coloca ele para um estado de validação, começa a testar, ver os possíveis erros, aquilo, poxa, não está pronto, volta ali para a implementação, dependendo de onde for, se foi um erro de codar, foi um erro de arquitetura. Aí depois que a parte do teste é finalmente suplantada, realmente foi validado, foi aceito, aí vai lá e coloca agora para implantação. Na implantação é a parte da entrega e o software entra no mundo real. Ao ser entregue no mundo real, naturalmente, vai ter que adaptar ele às necessidades, aos poucos vai melhorar e à medida que for acontecendo erros vai sendo corrigido. E isso vai até que haja necessidade de recomeçar um novo software, afinal esse aqui já deu tudo o que tinha que dar. Dito tudo isso, feito toda essa recapitulação, voltando aqui para a questão,
Entendido a importância da documentação, da arquitetura de software, ou projeto, da implementação e da especificação, podemos entender, poxa, este assunto não é tão complicado, mas é um assunto que é necessário entender ali como é bem dividido, e fazendo isso, fique tranquilo. Fazendo a sua parte, o resto é com o cara lá de cima, que vai lhe dando a sabedoria, vai lhe dando ali todas as oportunidades para que você possa continuar estudando, continuar batalhando em rumo ao seu sonho. Tem uma frase lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Poxa, diz assim: sedes firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra. Use seu estudo como uma oportunidade de mudar de vida, como quem está fazendo uma obra para Deus. Poxa, você mudar de vida, se lhe der dinheiro, o que é que você vai ser? Uma pessoa melhor? Você vai poder fazer mais bem? Então, o ganhar do dinheiro vai lhe fazer uma pessoa que vai poder operar mais bem na vida de outros. Então, seja abundante na obra, sedes firmes e inabaláveis. Isso, está até aqui, ficou até aqui, então continue se desenvolvendo, continue conosco, acompanhando o canal, estudando e rumo à aprovação. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou!